Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui. Vamos começar a nossa aula a respeito do dinheiro na era digital, falar um pouquinho de blockchain, Bitcoin e também de outras criptomoedas. Lembrando que esse material ele está disponível para você fazer a compra dele aqui direto no meu site, profcapriata.com.br, beleza? Começando então falando aqui um pouquinho a respeito das moedas digitais em contraponto com as criptomoedas. Primeira coisa que você deve notar é que uma moeda digital ela vai ter uma rede que ela é chamada de centralizada. Então quer dizer que existe um agente ou um governo ali que ele está fazendo o quê? Centralizando todas as informações, realizando a guarda de todos os registros. Isso daqui é um exemplo, por exemplo, a nossa CBDC. Lembra na aula que eu falei para vocês a respeito do real digital? Que era o CBDC, né? Moeda digital do Banco Central. Exatamente isso. Então, se o Banco Central, por exemplo, aqui do país vier a emitir aqui uma CBDC, o que vai acontecer? Vai ser uma rede centralizada. Então, cada um desses pontinhos aqui serão os clientes, o servidor está lá no meio e você tem aqui os links. Qual que é a grande questão quando você tem uma rede centralizada, né? É apenas um órgão aqui que ele vai ter poder sobre todos os dados. Tá? E aí ele pode acabar modificando sem conhecimento prévio ali dos outros agentes que estão envolvidos. Já uma criptomoeda é um pouco diferente, né? Você tem uma rede que ela é chamada de descentralizada. Então olha aqui, ó, cada um desse pontinho vermelho seria um servidor. E aí você tem vários servidores indiretos, né? O que está aqui no centro é o servidor, o que está aqui na ponta são os servidores indiretos. Não precisa saber, assim, identificar onde está o servidor indireto, mas basta ter uma noção que isso daqui é uma representação de uma rede descentralizada. Qual que é a grande característica então aqui de uma criptomoeda? Duas características importantes. A primeira, que ela utiliza a tecnologia do blockchain, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, e a segunda é que ela é criptografada. Então tem aquela, já ouviu falar lá no WhatsApp, né? Essa mensagem criptografada de ponta a ponta, que quer dizer que ela é uma mensagem segura, impede que terceiros tenham a visualização ali, beleza? E o Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo, foi criado lá em 2008 por esse tal aqui do Satoshi Nakamoto, que reza a lenda, ninguém sabe quem que é, se é uma pessoa, se é um grupo de usuários e por aí vai. Eu quero mostrar para vocês, né, como que funciona aqui uma blockchain. Ali no próximo slide eu já tenho uma definição formal. Eu só vou finalizar esse aqui falando um pouquinho das redes descentralizadas para a gente entender o que significa. Então, ó, o que você vai anotar nesse slide? Aqui você coloca a moeda digital, pode ser uma moeda emitida por um banco central, você tem ali a centralização dos dados. E a criptomoeda não, ela é descentralizada. Suas principais características, essas duas aqui. Até coloquei um aviso, ó, toda criptomoeda é uma moeda digital, porque ela não existe em meio físico. Pode até colocar aqui, ó, não existe em meio físico. Mas nem toda moeda digital é uma criptomoeda. Beleza? Porque uma moeda digital, para ela ser uma criptomoeda, ela teria obrigatoriamente que ter um servidor descentralizado. Todos os participantes aqui nesse caso aguardam uma cópia do registro, reduzindo o poder de cada agente sobre os dados e criando accountability, que seria contabilidade, sobre quem os modificou e quando. No mundo da DLT, esse DLT é uma sigla para Distributed Ledger Technology, daqui a pouco eu mostro para vocês. Essa autoridade central é substituída pela figura dos múltiplos membros da rede, todos com as mesmas informações que exercem a mesma função de validação e liquidação através dos processos de comparação, que são chamados de mecanismo de consenso. Olha como que funciona aqui uma blockchain, pessoal. O blockchain ele é baseado na tecnologia do DLT, tá? Que é um banco de dados compartilhado que é ligado em cadeias, né? Como se fossem vários blocos aqui. E aí, para você validar uma informação desse bloco, surge uma figura que ela é chamada do minerador, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. E esse minerador ele tem que resolver um enigma matemático que ele é chamado de hash, tá? Que é como se fosse uma prova de trabalho. A gente costuma falar em inglês proof of work. Então você resolve ali um enigma matemático. Se você conseguir resolver ele, beleza, você consegue validar esse bloco.
e aí você recebe como recompensas, nesse caso aqui do Bitcoin, alguns Bitcoins. Ok? Então o minerador ele está fazendo o papel aqui de quem nesse caso? Olha como você começa a perceber como o sistema é moldado. Aqui ele começa a fazer o papel dos bancos comerciais, que são os emissores de moeda escritural. Aqui, ó, se for na rede centralizada, eu sei como que funciona. Ó, você tem o Banco Central aqui. O Banco Central ele faz a emissão da moeda e aí quem faz a distribuição lá seria os bancos comerciais. Né? Deixa eu colocar aqui comercial só para não confundir. Aí ele faz a distribuição lá da moeda que foi emitida, né? Faz por meio de empréstimos e por aí vai. Aqui é o minerador. A partir do momento que ele valida, ele está fazendo a função de um banco. É como se ele estivesse emitindo uma moeda, que nesse caso é a criptomoeda. Olha só, vou passar aqui de slide, aí eu já vou mostrar para vocês um site muito bacana que fala a respeito dessa tecnologia e você vai entender. Antes de eu passar aqui as características do Bitcoin, olha aqui o que é a tecnologia do blockchain, aí você vai entender por que é difícil, né? É um tipo específico de DLT, aí o DLT ele está explicando aqui abaixo, ó, banco de dados compartilhado em uma rede, para que cada participante tenha uma cópia idêntica. Então, estes participantes aqui, eles vão ter uma cópia desse registro, que foi o que eu tinha comentado logo aqui, tá? No início. Deve ter um mecanismo de consenso para validar novas entradas no livro de registro. Então, tá. Então, a blockchain é um tipo específico de DLT que se destaca no meio das moedas digitais, criptomoedas e stablecoins. Daqui a pouco eu falo das stablecoins. A base de dados é organizada na forma de blocos encadeados sequencialmente, que foi o desenho que eu fiz aqui para vocês, tá? Aí chama-se mineração de dados, a atividade de tentar validar a transação dentro do blockchain. Então, você quer tentar validar um desses blocos, e aí tem a figura do minerador. Tranquilo. Através da resolução de uma hash, que foi o que eu acabei de falar, uma espécie de função ou enigma ou problema matemático, que pode ser solucionado via mecanismo de consenso, tais como prova de trabalho, que aí você tem uma competição aqui entre os agentes. Então, vários agentes vão estar competindo ali para ver quem vai conseguir minerar aquele bloco, até porque eles têm uma vantagem. A partir do momento que você minera, você ganha uma quantidade de bitcoins. Tá? Então, para eles é vantajoso. Claro que existe um gasto muito grande de energia para você fazer mineração. Não é qualquer computador. A máquina ela tem que ter softwares específicos, tá? Então, assim, existem centrais de mineração de Bitcoin. Ou Proof of Stake, esse aqui o agente responsável pela validação do bloco é escolhido pelo algoritmo. Então, de forma ali meio que aleatória. E aí o minerador que consegue decifrar o enigma, resolver o hash, pode ser recompensado com criptomoeda. O minerador faz assim o papel que hoje é realizado pelos bancos de criar moeda. Então, ó, tudo que eu expliquei para vocês ali. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Ó, eu abri esse site aqui que chama andersbrownworth.com. Aí você tem aqui como ir pesquisando, né? Aqui tem um hash, que seria o problema matemático. Aí você tem apenas um bloco aqui, você tem a blockchain, que aí seria a sequência dos blocos. Então, ó, 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4, 5 blocos no total aqui. E aí você vem aqui e você quer validar esse bloco aqui, né? Vamos clicar aqui em minerar. Aí, se você inserir um dado aqui, por exemplo, gostaria de alterar. Olha lá. Na hora que você insere um dado aqui, você já invalida todos os outros blocos que estão na sequência, porque, poxa, você está fazendo uma alteração de dados. Você não consegue alterar esse dado aqui, tá? Justamente por isso que você garante a segurança da rede e a imutabilidade das informações. Você não tem como mudar as informações, tá? Então, ó, vamos supor, beleza, eu vim aqui, minerei, ok, deu tudo certo. Aí passou o bloco 2, passou o bloco 3. Né? Os outros dois lá atrás já foram minerados, já está tudo ok. Aí eu venho e altero aqui, ó. Você vê que a sequência dos blocos lá para frente, elas também são invalidadas. Beleza? Aí aqui tem também essa parte aqui dos blocos distribuídos, que aí são vários, né? Você consegue dar uma olhada. Tem os tokens também. Isso daqui pra gente não importa, tá, pessoal? Tô mostrando só para quem tiver interesse de entender mais a fundo. Só que para sua prova, você sabendo a respeito da tecnologia é o suficiente. Fechou? Então, basicamente isso. Lembrando que essa tecnologia do blockchain ela é utilizada não só para criptomoedas, tá? Existem várias empresas hoje em dia que estão desenvolvendo banco de dados que utilizam essa tecnologia. Fechou? Vamos voltar aqui então para o slide.
para eu passar as características agora do Bitcoin. Então, uma moeda digital, uma moeda neutra, isenta de vínculo político, independente, criptografada, foi o que eu falei para vocês, né? Garante a privacidade, elemento fundamental para que o dinheiro seja livre de verdade, e baseada na tecnologia como blockchain. Essas duas sendo as principais características, resistente à inflação inesperada. Stablecoins, pessoal, elas surgiram, né? Tem uma história muito interessante por trás dessas stablecoins. Quando começou essa questão de vamos começar a emitir aqui criptomoeda, lá em 2008. Muitas pessoas aderiram, né? O Bitcoin demorou um tempo para estourar. Quem comprou Bitcoin na época, lá em 2008, pagou coisas de centavos, né? E aí o Bitcoin já bateu mais de 300 mil reais. E então a pessoa que comprou e manteve ganhou muita grana mesmo. Mas lembrando que o Bitcoin você não tem como utilizar ele não é considerado, isso é até importante para você anotar aí para sua prova, ele não é considerado uma moeda, mesmo que exerce suas 3 funções. Quais são as 3 funções de uma moeda? Ela precisa servir como meio de troca, ela precisa servir como unidade de conta e também como reserva de valor. O Bitcoin ele não consegue exercer essas 3 funções, pelo menos aqui no Brasil ele não faz isso. Você pode comprar tudo que você quiser utilizando o Bitcoin? Não, se eu for, por exemplo, num shopping gastar dinheiro, lá eu não consigo utilizar ele como meio de troca. Então ele já não exerce essa função. Unidade de conta, então o preço das mercadorias estão expressos em Bitcoin? Não, são expressos em reais, então ele também não exerce essa função aqui dentro. E reserva de valor, o Bitcoin ele oscila muito, ele tem uma oscilação muito grande. E aí eu volto até para essa história aqui do stablecoin. Justamente pelo fato de ele oscilar muito, ele não servia como função de reserva de valor. E aí surgiram as stablecoins, que são moedas virtuais, olha só, moedas virtuais ou criptomoedas, que visam manter a estabilidade de valor frente a algum ativo. Então, por exemplo, é uma criptomoeda que ela tem como referência o dólar. Então, ela é praticamente como se você estivesse comprando dólar, ela mantém uma paridade ali para o dólar. E isso daí começou, né, inclusive fazer com que os bancos centrais pensassem, falar, poxa gente, imagina se surge uma criptomoeda aí, que a galera confia mais do que as moedas que a gente emite, a exemplo aí do dólar, e a galera começa a comprar essa criptomoeda só pelo fato de ela ter uma tecnologia descentralizada e tal. E aí você praticamente ia perder a soberania da sua moeda. Então os bancos centrais eles começaram inclusive os estudos deles a respeito de emissão de moeda digital pelo Banco Central a partir do surgimento dessas stablecoins, porque isso daqui ameaçava de fato a troca dessas moedas. Eu até falei lá na aula de CBDC que o próprio Facebook tentou lançar uma criptomoeda, ou lançou na verdade, né? Acho que era Libra o nome, eu não lembro qual era o nome. E aí isso daí começou a falar, poxa, imagina se a galera começa a aderir realmente isso de fato. Tá? Então, assim como a criptomoeda, ambas são digitais, usam redes descentralizadas, fazem transações de pessoa para pessoa, são baseadas em tokens ao invés de contas e não são emitidas pelos bancos centrais. Isso daqui é a característica dela. E olha só, o sistema de consenso é o que garante a segurança da rede e a imutabilidade das informações. Que seria justamente esses proof of work, essa prova de trabalho, resolver esse enigma matemático ali. Beleza? Então tá, ó, eu sei que é muita coisa nova, quando você fala de tecnologia acaba confundindo um pouco, mas eu procurei deixar bem explicadinho cada um dos termos, para você não precisar ir buscar em outro lugar. Então aqui tem tudo. Inclusive o token que eu acabei de falar aqui, né, ó, falei bem aqui, ó, baseado em tokens. O que é um token? Ele é a representação digital de algo físico. Então anota isso daí, representação digital de algo físico. Aqui, ó, no universo das criptos, é a prova eletrônica da propriedade de ativos físicos. Aí você pode escrever do jeito que eu falei, tá? Representação digital de algo físico. Então, quando você quer, por exemplo, eu quero fazer uma assinatura aqui num documento, né? Tem uma escritura aqui de uma casa, tem que fazer a assinatura lá. Você tem o token instalado aí no seu computador para você assinar, porque aí você tem a prova de que aquela assinatura ela realmente é sua. Perfeito?
E na área de tecnologia, ele se refere a um dispositivo eletrônico, sistema gerador de senha bastante utilizado por bancos. A galera que é mais antiga aí, por exemplo, o Bradesco, ele tinha aquele tokenzinho, lembra que ficava gerando senha? Aquele token ali, ele servia para você validar as transações, era um token físico na época. Hoje em dia você tem o token pelo seu celular. Então, eu estou fazendo uma operação aqui no mercado de valores. Aí você vai ter que confirmar, você vai lá e coloca o token. Né? Tem aqueles aplicativos, tem vários aplicativos aqui de token, quer ver? Tem o tal do Duomobile, tem o Google Authenticator, então tem vários que você pode utilizar aí, que eles te dão um token para você validar alguma informação. Então garante mais segurança, inclusive, para a pessoa. Agora, ó, presta atenção que eu estou falando das características da blockchain, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, essa cadeia de blocos em sequência. Mais que 50% dos participantes têm que validar lá as informações para elas serem de fato, né, armazenadas. Então esse daqui é o mecanismo do consenso. Cada novo bloco faz referência ao anterior e a cada nova entrada de dados, o último elo é verificado. Foi o que eu mostrei ali para vocês, né? Se você altera o bloco seguinte, o bloco 3, o 4 e o 5 ficam inválidos, mas os anteriores não. E utiliza criptografia em todas as suas ligações, o que eu já expliquei para vocês o que é. E agora, falando um pouco aqui a respeito do Big Data, isso daqui, pessoal, é uma área de conhecimento, tá? Área de conhecimento. Que ela busca fazer o que, basicamente? Ela busca tratar, analisar, processar e retirar informações valiosas de um grande conjunto de dados. Então imagina que você precisa, por exemplo, você está recebendo vários e vários dados aqui, muitos dados mesmo, só que você tem que tentar extrair o padrão, você tem que tentar extrair a informação mais valiosa possível aqui de dentro, para você conseguir ofertar, por exemplo, um produto de investimento mais realmente fiel àquele público que você está querendo analisar. Então você pode pegar aqui os dados, por exemplo, eu quero pegar dados de pessoas que utilizam o aplicativo tal, da idade tal até a idade tal. Pronto, beleza, tem um banco de dados ali. E aí você quer extrair a informação mais essencial para que você consiga vender seu produto padronizado para aquela pessoa, um produto mais eficiente, um produto mais customizado. Aí você tem que fazer esse tratamento desses dados, tá? E isso daqui é chamado de Big Data. Isso existe há muito tempo, ele ganhou mais notoriedade agora com a era da internet, né? Porque antigamente você tinha lá megabytes, aí foi para gigabytes, aí foi para terabytes, depois para petabytes, agora é zettabytes. Então, assim, é uma quantidade massiva de dados. É uma quantidade massiva, mas ele sempre foi utilizado, por exemplo, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha ela estava tentando interceptar lá as informações que recebia da inteligência alemã. Então eles tinham que criar uma máquina, por exemplo, para tentar decifrar lá mais de 5.000 caracteres em poucos segundos. Então isso era um Big Data, você estava tentando pegar um grande volume de dados e converter aquilo numa informação que seja valiosa para você utilizar. O Big Data foi utilizado também para a descoberta do pré-sal. Então você precisava de uma máquina que conseguisse extrair milhares de imagens, informações, coisa rápida, e aí você precisava dessa velocidade de processamento de dados aí para as sondas conseguirem encontrar o petróleo que estava lá no fundo do mar. O exemplo que eu dei do aplicativo, né, para você identificar preferências. Pode pensar no Spotify, pode pensar na Netflix. A Netflix ela pega baseado ali nos dados que ela recebe do comportamento do usuário, ela extrai aquele dado ali e ela começa a fazer indicações para vocês de filmes e séries baseado no que o algoritmo pede, né? No que você está querendo, na verdade. Você dá uma curtida ali, gostei desse tipo de título, ela vai tentar extrair aquela informação e indicar para você o mais parecido possível. Spotify é a mesma coisa. Então, eu gosto de ouvir aqui música eletrônica, gosto de ouvir aqui sertanejo. Ele vai identificar aquele seu padrão e vai te ofertar mais músicas parecidas com aquele seu gosto musical. Fechou? O que a gente precisa saber aqui do Big Data, né? Seus atributos, basicamente, que são esses 4 Vs. Volume, então capacidade de processar um grande volume de dados. Velocidade, você tem que ter velocidade de processamento, senão você não consegue identificar aquela informação. Variedade, então diversas estruturas, espécies, conjunto de dados disponíveis. E valor,
né? Os dados são matéria-prima capaz de gerar valor, inclusive monetização para atividades empresárias ou não. Isso daqui da monetização desses dados aqui, você pode pensar nos anúncios que aparecem para você, quando, por exemplo, você passa na frente de uma loja e aí tem lá um relógio, né? Parece que o seu celular ouve, ele vai lá e mostra para você o mesmo relógio que você acabou de ver lá, você fala, meu Deus, como assim, né? Por quê? Porque existe a captação de dados pela sua localização, então o seu celular ele sabe onde você está, você tem o GPS ativado ali, você passou ali naquela distância ali da loja, se a loja ela estiver rodando um anúncio, né, no Google, no Facebook, que seja, vai aparecer para você, porque ela pode definir ali por raios, né, então quero pegar pessoas que estejam a pelo menos 10 quilômetros, num raio de 10 quilômetros aqui da minha loja, você passou ali perto, seu GPS apareceu, beleza, vai pegar você também, tá? Então vai aparecer para você o produto daquela loja. Isso aí pode fazer com que você gere uma conversão para aquela loja. Então você fala, poxa, acabei de ver na loja, não comprei. Agora eu tô vendo aqui na internet, parece que é um chamado, né? Aí você vai lá e compra. Então a galera utiliza muito isso daí para você rodar anúncios no Google, rodar anúncios no Facebook, que engloba também ali o Instagram. Tá bom? Então não é quando a pessoa fala, o Google tá nos vigiando. Não é, a galera que faz anúncio. Você pesquisou uma coisa ali no Google, você automaticamente vai aparecer, os anunciantes vão saber, pô, aquela pessoa se interessou ali, ela pesquisou, vamos supor, quais os melhores alimentos para ganhar massa muscular. Vai começar a aparecer para você anúncio de suplemento e por aí vai, pode apostar. Se quiser pode até fazer o teste aí, beleza? Então, tá explicado o que é esse Big Data. E aí, chaves criptografadas, você tem duas chaves quando você vai lá criar uma conta para você comprar o Bitcoin. Né? Lembrando que, como que você faz para comprar o Bitcoin? Basicamente, aqui está você tem que abrir uma conta em uma exchange, e essa exchange ela vai te dar o acesso ao universo lá das criptomoedas. Lembrando que não existe só o Bitcoin, tá? Existem várias, tem o Ethereum. Não importa pra gente saber as características de cada uma, porque isso aí não vai cair na sua prova, você tem que saber as características gerais, tá? Então você manda o dinheiro lá, você consegue comprar a criptomoeda, aí ela vai para uma coisa que ela é chamada... Primeiro, ela pode ficar aqui na carteira da exchange, o que não é recomendado. O mais recomendado é que você tenha uma carteira própria, que ela é chamada aqui de wallet. É um aplicativo que você pode baixar no seu próprio celular, existem vários, e aí você guarda o Bitcoin naquele aplicativo, porque aí ali garante mesmo que você vai ter acesso sempre aos seus Bitcoins, às suas criptomoedas. Porque se, por exemplo, a exchange venha quebrar, acontecer algum vazamento de dados, igual a gente já viu que já aconteceu em várias outras, aí você pode perder tudo que você tinha colocado lá nela, tá bom? Então, o ideal é você ter aqui uma wallet separada só para você, uma carteira digital. E aí você tem duas chaves, né? A partir do momento que você foi lá e abriu sua conta e foi lá e comprou a criptomoeda. A chave privada, que dá o acesso à moeda, essa aqui você não compartilha. E a chave pública, que serve como endereço da conta. Essa aqui você compartilha para que você consiga receber ou enviar recursos. Então, quero mandar recursos para tal pessoa. Você vai lá para aquela pessoa e fala, olha, me passa a sua chave pública. E aí essa chave pública são vários números ali, ela passa para você, você copia, cola lá, pronto, mandou. E a mesma coisa se você quiser receber. Tá? E essa chave privada aqui, são as chamadas palavras semente, né? Uma sequência de 12 a 24 palavras que funcionam como backup. Então você ganha ali, por exemplo, 12 palavras sementes. Aí tá lá, sei lá, morango. Aí a outra tá escrito aqui backup. Aí a outra palavra tá escrito negócio. E por aí vai. Eles vão te dar várias palavras, né? São essas palavras sementes, que é uma sequência. E aí, essa vai ser sua chave privada. Então, se você perder esse código aqui, já era. Beleza? Então, olha só. Quando você vai mandar Bitcoin para uma outra pessoa, chave pública. Quando é da mesma pessoa, desta para esta mesma, chave privada. Fechou? Continuando, então, mineração já tinha explicado para vocês. Só vou passar aqui rapidamente. Transações validadas e adicionadas à blockchain através de um processo chamado mineração. Limite de bitcoins é de cerca de 21 milhões, então tem uma expectativa, se eu não me engano, que até 2103, se eu não me engano, tá, pessoal? Não lembro de cabeça. Mas que a gente vai conseguir atingir esse limite de 21 milhões de bitcoin. E aí não vai mais conseguir ser emitido bitcoin, ok?
Então, é a criação de novos bitcoins que são inseridos na rede, até coloquei aqui o minerador. Tem que resolver esse enigma, já tinha falado para vocês, nada demais. O minerador que desvendar o enigma ganha o direito de escrever um novo bloco na blockchain e as taxas das futuras transações que ocorrerem nesse bloco, assim como o montante em Bitcoin. Então, além de ele ganhar esse montante em Bitcoin, todas as outras taxas que ele for receber a partir daquele bloco que ele minerou, uma parte vai ficar para ele. Ele vai ter uma participação. Para minerar é necessário aqui um hardware em específico, já tinha falado também. Cada bloco contém uma recompensa de 50 moedas nos primeiros 4 anos. Já passou, faz horas dessas 50 moedas. Porque, pô, se ganhar 50 bitcoins, valendo, eu não sei quanto que vale hoje, mas vamos supor que seja 200 mil reais. Pô, é dinheiro pra caramba, né? Aí depois ele ia ser reduzido à metade, depois em 25 moedas, depois a cada 4 anos dividindo pela metade. Esse evento aqui ele é chamado de halving. Não precisa saber qual que é a recompensa atual, isso não vai cair na sua prova. Só você entender que esse tal do halving aqui é justamente a recompensa que o minerador ganha por validar aquele bloco e que isso vai diminuindo a cada 4 anos, pela metade. Perfeito? Ó, e o que é uma carteira ou wallet, que eu tinha acabado de mostrar para vocês ali anteriormente, pode ser um aplicativo de celular, um pedaço de papel, um programa no computador ou até um hardware semelhante a um pendrive. Então, se você quiser anotar no papel, anota. Se você quiser anotar no aplicativo, anota. O melhor é você ter essa carteira online, né? Esse aplicativo, porque tá tudo guardadinho ali, bonitinho. Hot Wallet, carteira online. Cold Wallet, carteira offline. Essa online recomendada para quem costuma movimentar bastante suas criptomoedas, né? Então tá usando ali com mais frequência e tal, beleza, precisa estar online. Você vai ter que precisar da chave pública de outra pessoa, vai ficar fazendo transferência e tal. Então são aplicativos no celular ou programas de computador, aconselhado para saldos menores, também tem backup das chaves privadas. Offline, né? Aquelas carteiras em hardware, que é parecido com pendrive, não sei se vocês já chegaram a ver. Mas é como se fosse um pendrivezinho assim, tem essas marcas aqui, Trezor e Ledger, e aí você adquire no site, então você coloca ali no seu computador, passa os bitcoins lá para ela, beleza, seus bitcoins estão armazenados ali naquela Cold Wallet. E agora para a gente finalizar, eu só quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? Eu abri esse site aqui que é o CoinMarketCap, tá? Você consegue verificar basicamente todas as criptos que tem aqui. Então, ó, cryptocurrencies. Tem o preço de cada uma delas. Então, Bitcoin, no momento que estou gravando essa aula, está custando aqui $29 mil. Capitalização de mercado, volume que foi transacionado nas últimas 24 horas. Então, ó, a circulação realmente é grande. Aí você tem aqui o Ethereum, tem esse Tether, sei lá como é que fala, XRP, BNB, Cardano, Solana, tem até o Dogecoin, que é a moeda lá na cara, que é um formato da cara do cachorro aqui, né? O famoso cachorro caramelo lá. É incrível, né? E a galera compra, mas tá bom, né? Fazer o quê? É isso aí, cada um especula com o que quer. Então, se você tiver interesse, gosta de criptomoeda, lembrando, né, é um ativo especulativo, né? Você vai ter uma oscilação muito grande. Se você pegar, inclusive, aqui os últimos dias, ó, por exemplo, essa XRP aqui, olha aqui, ó, saiu de um ponto aqui, saltou absurdamente. Então, tem oscilação grande, tem risco de mercado grande, beleza? Então, com isso, galera, finalizamos essa aula. Aguardo vocês lá na próxima. Tchau, tchau, bons estudos a todos.